Pessoal da licenciatura em Química, eu queria estou subindo um segundo vídeo suplementar para pontuar um pouco para vocês sobre a questão e o olhar de uma educação de matriz protestante. Assim, é muito difícil encontrar materiais que observem, que tenham como norte esta visão. Então, se a Ratio Studiorum está dentro de uma perspectiva da chamada educação jesuítica, ou seja, disseminar o catolicismo para regiões fora da Europa, no caso dessa educação protestante, ela tem uma base dentro do Martinho Lutero e do luteranismo. Então, surge um princípio lá denominado sola scriptura. Então, sola scriptura, numa tradução livre, seria somente a escritura. Então, somente a escritura, somente a Bíblia seria a fonte a ser pesquisada, a ser levada em consideração como livro sagrado. Lembrando que a disseminação de livros, nesse momento, ela começa a ser fomentada com a chamada invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Então, Martinho Lutero se valeu muito desta invenção do Gutenberg, que são os tipos móveis. Então, as escrituras e os livros os compêndios que eram tão raros, estavam todos em mosteiros praticamente, raríssimos livros circulavam. Então, com a invenção de Gutenberg, essa disseminação do saber, ela começa a ganhar proporções muito maiores. Então, dentro do conceito de sola scriptura, um problema do luteranismo e um problema posterior do calvinismo é o gigantesco número de analfabetos que existiam na Europa. Então, como acabar com esse analfabetismo? Teria que se educar as pessoas. Então, há uma disseminação muito forte de escolas de matriz protestante na Inglaterra, na França, na Holanda e posteriormente nos Estados Unidos, a partir das grandes migrações que ocorrem devido às guerras de religião. Então, observar esse momento pontuar que o luteranismo tinha um problema, que é o problema de fazer com que as escrituras circulem, e se elas circulassem, haveria um outro problema, que é o analfabetismo das pessoas. Então, um elemento importante do luteranismo e do protestantismo, dos quakers, dos puritanos na Inglaterra, seria a disseminação de saberes, a disseminação de conhecimento. Então, esse elemento luterano, esse elemento calvinista, eles fomentam a formação de escolas, e isso evolui naturalmente depois para universidades. Então, a expansão desses protestantes pela Europa, em países que adotam o protestantismo como base religiosa e onde eles são perseguidos, acaba, de certa forma, havendo diásporas, e essas diásporas fazem se chegar nos Estados Unidos da América. Tá? Então, o problema do extermínio de índios, por exemplo, no Brasil, ele tem muito a ver com a presença desse modelo português de expansão a partir da escravidão. Então, a escravidão é um vetor importantíssimo num primeiro momento aqui na América Portuguesa, tá? Então, na América anglo-saxônica, os quakers, os puritanos, eles chegam e vão formando as suas próprias escolas, que depois, ao longo do século XIX, início do XX, dariam origens a universidades como Harvard, como Princeton, como Yale. Então,
observar essa educação, é uma educação confessional, é uma educação voltada para as escrituras sagradas, e essas escrituras sagradas, elas acabam, de certa forma, fomentando o desaparecimento lento e gradual do analfabetismo. Tá? Então, sempre devemos nos lembrar que no perfil histórico, o Renascimento, ele é esse momento de disseminação de uma cultura antropocêntrica, humanista, voltada para as questões da ciência e da razão. Então, um grande ponto de inflexão e, nesse caso, de luta entre um perfil oriundo da chamada Idade Média, ou seja, a igreja como detentora de saber e Deus como um centro de tudo. Então, a modernidade, e não modernidade no sentido de anteontem, mas a história moderna, ela traz consigo uma busca de valores greco-romanos, greco-latinos, de culto ao corpo, de culto à razão. Isso daí descambaria no século XVIII, chegaria no século XVIII através do modelo iluminista, do John Locke, baseado num tripé: liberdade, o Estado interferir o mínimo possível nas questões da vida humana. Então, Locke acreditava em vida, em liberdade, em propriedade. Isto é o elemento central da visão burguesa de mundo, ou seja, uma visão onde o ser humano, através da sua vontade, ele mesmo encontraria os caminhos para resolver os seus problemas. Então, retomando um modelo de visão iluminista, onde a razão e a ciência vão suplantando a primazia da religião, do sagrado, do metafísico. Deus deixou de existir no iluminismo? Não deixou de existir. A igreja deixou de existir no iluminismo? Em momento nenhum. A complexidade é que o universo das coisas, a vida explicada lá na medievalidade, ela já não cabe mais na caixa do chamado mundo pré-contemporâneo. Então, observar o iluminismo é pontuar esse impulso, essa busca por elementos permeados por razão e as coisas não mais explicadas meramente pelo metafísico, pelo supra-humano, mas sim permeada por resoluções e por buscas através da física, através da química, que deriva da alquimia, mas a química dentro de um padrão, de um elemento de busca não bem de razão, mas de resolução de problemas práticos do ser humano. Então, química, física, a nascente biologia, as ciências humanas começam a ser tratadas como realmente são, que elas são ciências. Elas só não estão dentro de um laboratório, mas as ciências humanas com Kant, as ciências humanas posteriormente com Marx, com Durkheim e com Max Weber e evoluindo para o século XX. Então, o iluminismo, ele é esse momento de inflexão, ele é esse momento de percepção de um mundo
alicerçado sobre condições humanas. A educação de Rousseau no Emílio é uma educação baseada a priori nos instintos naturais do menino. A criança que no feudalismo, a criança que na Idade Média era tratada como um adulto em miniatura, ela passa a ser tratada como criança. A criança, ela passa a ser o centro do sistema educacional e não mais o adulto. Então, na perspectiva russoniana, o adulto, ele não é o centro da educação. O centro da educação é a criança. O centro da educação é a vida natural. O centro da educação, na visão do Rousseau no Contrato Social, é de que o homem, ele nasce bom por natureza e a sociedade é um elemento disjuntor, é um elemento que acaba corrompendo o ser humano. Então, a educação russoniana é uma educação permeada por instintos da criança, ou seja, pela liberdade acima de tudo. A criança desenvolver ou se desenvolver a partir de elementos da sua natureza, ou seja, não mais algo que vem de fora, que é imposto, uma educação conteudista, e sim uma educação voltada para os instintos, para a visão própria da criança, ou seja, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe é causa de felicidade. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria pontuar isso. Então, olhar num primeiro momento a reforma como vetora de desenvolvimento educacional, ou seja, uma educação muito mais profunda do que aquela meramente com conotação religiosa e para uma minoria muito exígua de pessoas. Então, se o protestantismo trouxe alguma coisa importante para a educação, foi esse impulso na construção de sistemas educacionais. Então, de um lado, a Ratio Studiorum, ela tem essa concepção de uma educação de matriz global, da formação global do ser humano, ou seja, esse ser humano se forma dentro de princípios de geometria, de matemática, de física, mas também dentro de preceitos de filosofia e de teologia e conhecimentos profundos sobre a gramática da língua latina. A perspectiva protestante, uma perspectiva onde se busca se aprender a ler e escrever, se alfabetizar para que as escrituras fossem lidas pelo próprio indivíduo. Tudo bem? Então, muito obrigado por vocês existirem na minha vida e até o nosso próximo encontro.